Capítulo 19. Começou cedo. Ao raiar do dia, Kira já podia ouvir, mesmo do seu quarto, que ficava do lado oposto do edifício, os sons das pessoas se reunindo. Ela terminou de se vestir às pressas, escovou os cabelos e foi correndo até o quarto de Thomas, na outra ponta do corredor. Dali, eles podiam contemplar a praça, onde ocorreriam todas as grandes reuniões. A multidão estava apaziguada, bem diferente do dia da caçada. Até os pequenos mais novos, normalmente incontroláveis, seguravam as mãos de suas mães e aguardavam comportados. Kira não tinha sido acordada pelo som de gritos ou confusão, mas pelos passos dos que se deslocavam pelas ruelas estreitas e juntava-se àqueles que esperavam para entrar no prédio. Da trilha do brejo via um fluxo constante de cidadãos silenciosos que traziam seus pequenos. Da direção oposta, da área em que Kira e a mãe viviam, apareciam outros que se reconheceu serem os antigos vizinhos. Viu o irmão viúvo da mãe com seu filho Dan, mas a garotinha Mar não estava com ele. Talvez tivesse sido dada para outras pessoas. Em um dia normal, as famílias ficavam separadas. Os pequenos corriam por todo lado, sem nenhuma supervisão, enquanto os pais trabalhavam. Naquele dia, maridos, esposas e filhos estavam juntos. Todos pareciam ter um ar solene, de expectativa. "Onde está o cajado?" perguntou Kira, perscrutando o quarto de Thomas. "Eles o levaram ontem." Kira aqueceu. Também tinham pegado a túnica no dia anterior. Por mais cansada que estivesse do trabalho, ela achava que seu quarto parecia ter se apequenado sem a vestimenta. "Devemos descer?" perguntou, embora a perspectiva de se juntar à multidão não a agradasse. "Não, o cuidador que trouxe meu café da manhã disse que virão nos buscar." Thomas apontou para fora. "Olhe, ali, bem lá atrás. Está vendo, ao lado da árvore, logo antes do galpão de tecelagem?" "Não é mãe de Matt?" Kira avistou a mulher magra que os observara com olhos desconfiados. Ela estava de banho tomado e bem arrumada, dando a mão ao pequeno que se parecia tanto com Matt. Os dois esperaram ali, como uma família comum. Mas não havia uma segunda criança. Matt não estava com eles. Kira sentiu-se invadida por uma onda de tristeza, por uma sensação de perda. Olhando para o mar de rostos mais abaixo, aos poucos Kira começou a reconhecer pessoas aqui e ali. As tecelãs, separadas umas das outras, cada qual com seus maridos e filhos, o açougueiro, limpo para variar, com a esposa gorda e os 2 filhos altos. Todo o vilarejo estava reunido àquela altura e apenas alguns retardatários ainda vinham correndo pelo caminho. Ela percebeu o início de uma pequena movimentação e viu que as pessoas começavam a seguir em frente. A multidão oscilava como a água se movendo à beira do rio quando um tronco passava flutuando. "As portas devem ter sido abertas", falou Thomas, inclinando-se à frente para ver. Eles observaram as pessoas entrarem no edifício. Por fim, quando a multidão lá fora já havia quase toda desaparecido, agora eles podiam ouvir o burburinho e o arrastar de pés vindo do andar de baixo. Um cuidador apareceu diante da porta de Thomas e os chamou. "Está na hora." Com exceção de uma breve espiada através de uma porta entreaberta, quando estava à procura de Jamison, Kira não tinha voltado a ver o interior do auditório do Conselho dos Guardiões desde o dia do seu julgamento meses atrás. Na ocasião, as circunstâncias eram muito diferentes. Ela entrara no salão cavernoso e se pusera a mancar, faminta, pelo corredor central, sozinha e temendo pela própria vida.
Nesse dia, Kira ainda se apoiava no cajado, mas agora estava limpa, saudável e segura de si. Ela e Thomas foram conduzidos por uma entrada lateral, perto da frente do auditório, de modo que podiam ver os rostos dos habitantes do vilarejo. O cuidador apontou, direcionando-os a uma fileira de 3 cadeiras de madeira à esquerda, logo abaixo do palco, viradas para a plateia. Kira viu que havia outra mais longa do lado oposto e reconheceu os membros do Conselho dos Guardiões sentados ali. Jameson estava entre eles. Rapidamente, lembrando-se do costume, fez uma reverência para o objeto de adoração no palco. Então, seguiu Thomas e os dois assumiram seus lugares. Um burburinho se espalhou pela plateia e Kira sentiu o rosto corar de vergonha. Não gostava de ficar em evidência. Não queria ficar sentada ali na frente de todos. Lembrou-se da voz sarcástica de uma das tecelãs poucos dias atrás. Ela não precisa mais da gente. Não é verdade, eu preciso de todos vocês, nós precisamos um dos outros. Contemplando a multidão ali reunida, Kira recordou os muitos anos em que cumprira o dever de ir com a sua mãe à congregação. Elas sempre se sentavam no fundo, onde Kira não conseguia ver ou ouvir nada, aturando o evento entediada e impaciente, às vezes ajoelhando-se em sua cadeira para tentar olhar por cima dos ombros dos espectadores e ter um vislumbre do cantor. Katrina mantinha-se sempre compenetrada, reprimindo-a delicadamente quando ela se remexia em seu lugar, mas a congregação e o hino eram longos e difíceis de suportar para os pequenos. Embora respeitosas, as pessoas na plateia também se agitavam com suas cadeiras e sussurravam, mas de repente calaram-se totalmente. Todos aguardaram. Enfim, em meio ao silêncio, o guardião-chefe de 4 sílabas, que Kira não via desde o julgamento e cujo nome ainda não conseguia recordar, Bartolomeu, talvez, levantou-se de sua cadeira do outro lado do salão. Ele andou até o espaço que havia em frente do palco e deu início ao ritual que sempre abria a cerimônia. Declaro iniciada a congregação, anunciou ele, gesticulando para o palco e fazendo uma mesura, acrescentou: reverenciemos o objeto. Toda a plateia inclinou-se respeitosamente para a cruz de madeira. Apresento-lhes o Conselho dos Guardiões, falou ele em seguida, meneando a cabeça para a fileira de homens que incluía Jameson. Os guardiões se levantaram em uníssono. Durante um momento de aflição, Kira não conseguiu se lembrar se os espectadores deveriam aplaudir, mas um silêncio pairava no recinto e a plateia continuou calada. Algumas pessoas fizeram acenos de cabeça demonstrando respeito. Pela primeira vez, apresento-lhes o entalhador do futuro. Ele gesticulou para Thomas, que parecia inseguro. Levante-se, sussurrou Kira baixinho, sabendo intuitivamente que era a coisa apropriada a fazer. Thomas levantou-se constrangido, passando o peso do corpo de um pé para o outro. A plateia tornou a assentir respeitosamente e ele voltou a se sentar. Ela sabia que seria a próxima, por isso puxou para si seu cajado, que estava apoiado na cadeira. Pela primeira vez, apresento-lhes a bordadora da túnica, a tecelã do futuro. Kira levantou-se, ficando o mais empertigada possível, e retribuiu os acenos de cabeça, depois sentou-se. Pela primeira vez, apresento-lhes a cantora do futuro. Um dia ela vestirá a túnica. Todos os habitantes do vilarejo voltaram os olhos para a porta lateral que havia sido aberta. Kira viu 2 cuidadores empurrarem Jo para a frente, apontando a cadeira vaga. A pequena trajava um vestido novo, porém simples e sem ornamentos, e parecia confusa e insegura, mas então cruzou olhares com Kira, que sorriu e a chamou para perto.
Jo retribuiu o sorriso e foi correndo até a cadeira. Não se sente ainda, sussurrou Kira. Fique de pé e olhe para a plateia. Mostre que está orgulhosa. Esfregando nervosamente um pé contra o seu outro tornozelo, Jo obedeceu. Seu sorriso, a princípio hesitante, logo se tornou confiante e contagioso. Kira viu que as pessoas também sorriam para ela. Agora pode sentar, disse Kira. Espera, sussurrou Jo. Ela ergueu a mãozinha e balançou os dedos para a plateia. Uma suave onda de riso se espalhou pela multidão. Então Jo se virou e, apoiando os joelhos na cadeira, ergueu o corpo pequenino para se sentar. Dei um tchauzinho para eles. Falou para Kira como se contasse um segredo. Por fim, anunciou o guardião-chefe quando as pessoas se calaram. Apresento-lhes o nosso cantor, que veste a túnica. Usando a vestimenta magnífica e segurando o cajado entalhado na mão direita, o cantor entrou pelo outro lado. A plateia arquejou em conjunto. Naturalmente já o haviam visto, assim como a túnica, todos os anos. Mas desta vez, por conta do trabalho de Kira, era diferente. À medida que o cantor se aproximava do palco, as dobras do tecido brilhavam sob a luz das tochas. As cenas reluziam, sutis, tons de dourado, amarelos claros que escureciam até um laranja vibrante, vermelhos que iam desde o rosa mais claro até o carmesim mais escuro, todas as tonalidades de verde, bordados em motivos complexos, contavam a história do mundo e da ruína. Quando ele se virou para subir os primeiros degraus até o palco, Kira viu o amplo espaço que se estendia ao longo das costas e ombros, o vazio de que ela tinha sido incumbida de preencher, o futuro que ela havia sido convocada a criar. Que barulho é esse? Murmurou Thomas. Kira distraíra-se pela túnica e por sua compreensão de tudo o que ela significava, mas agora também estava ouvindo um ruído metálico, surdo e intermitente, um retinir abafado. Então sumiu. Logo em seguida, ela tornou a escutá-lo, algo que se arrastava, provocando um retinir. Não sei, sussurrou Kira. Depois de fazer uma leve referência para o objeto de adoração, o cantor voltou-se para a plateia, postado no centro do palco. Ele tateou o cajado como se fosse um talismã, mas ainda não precisava daquelas orientações. Seu rosto estava impassível, inexpressível. Então ele fechou os olhos e começou a respirar fundo. O som misterioso tinha sumido. Kira apurou os ouvidos, mas de fato não dava mais para ouvir nada. Olhando para Thomas, ela deu de ombro e viu que a pequena estava de olhos fechados e que sua boca formava silenciosamente as primeiras palavras do hino. O cantor levantou o braço esquerdo. Por conhecer tão bem a túnica, Kira sabia que ele estava mostrando a manga com a cena da origem do mundo, a separação da terra e do mar, o surgimento dos peixes e dos pássaros, tudo isso representado nos pontos minúsculos em volta da bainha do punho. Ela sentiu a admiração fascinada da plateia ao ver a túnica ser exibida pela primeira vez depois de 1 ano e sentiu também orgulho do próprio trabalho. Ele cantou em uma voz potente e charmosa, de barítono, mas ainda não havia melodia, não exatamente. O hino começava com um cântico. A melodia chegaria aos poucos. Lembrou-se Kira, com alguns versos lentos e de um lirismo sublime, seguidos por outros mais intensos, em um ritmo acelerado e pulsante. Mas ele surgiu devagar, como havia surgido o mundo. O hino começava com a origem do mundo, muitos e muitos séculos atrás. No começo. Capítulo 20. Thomas cutucou Kira e apontou com a cabeça. Kira olhou para onde ele indicava e sorriu ao ver Jo, antes tão empolgada e agitada, ferrada no sono na cadeira grande.
A manhã já chegava ao fim e o hino vinha sendo cantado havia muitas horas. Provavelmente muitos dos pequenos no enorme auditório também cochilaram. Kira ficou surpresa por não estar entediada e sonolenta, mas para ela o hino era uma viagem pelas dobras bordadas e à medida que o cantor entoava os versos, erguendo as devidas partes da túnica, ela se lembrava de cada cena e dos dias que trabalhara nelas, de sua busca pelos tons exatos em meio às linhas da velha tintureira. Embora continuasse atenta, vez por outra sua mente divagava e ela pensava na tarefa colossal que o futuro lhe reservava. Agora que Annabella estava morta e suas linhas haviam acabado, Kira se viu torcendo desesperadamente para ser capaz de lembrar das tinturas e criá-las sozinha. Thomas repassava sempre com ela os nomes que tinha anotado em suas páginas. Kira não tinha contado a ninguém, nem mesmo a Thomas, mas percebera recentemente, para sua surpresa, que conseguia ler muitas das palavras. Observando ocorrer o dedo pela página certo dia, notara que flor de tintureiro e quincho funcho começavam da mesma forma, com uma letra que lembrava uma agulha passando por um nó de linha, e terminavam do mesmo jeito também, com um círculo que parecia a ponta enroscada de uma gavinha. Era como um jogo em que era preciso encontrar os símbolos que compunham os sons. Um jogo proibido, sem dúvida, mas Kira se via debruçada sobre ele várias vezes quando Thomas não observava, e seus segredos haviam começado a se desvendar. O cantor agora estava em uma parte serena do hino, um daqueles momentos que se seguiam a uma grande catástrofe mundial em que o gelo, camadas brancas e cinzas dele, feitas com pontos tão pequenos e compactos que não criavam uma textura, mas longos trechos lisos, misteriosos e reluzentes, engolira os vilarejos. Era muito raro Kira ver gelo, só às vezes nos meses mais frios do ano, quando chovia granizo, quebrando os galhos das árvores, e o rio congelava perto das margens. Mas lembrava-se de como ele lhe parecia aterrorizante e destrutivo durante o trabalho naquela sessão, e de como ficou feliz com o surgimento do verde, para além das beiradas da calamidade glacial, anunciando um período pacífico e frutífero. Ele passou a cantar sobre a parte verde, de forma melodiosa e reconfortante, um alívio depois da destruição gélica que emprestara à sua voz um tom severo e ameaçador. Thomas se inclinou para perto dela e voltou a cutucá-la. Ela olhou para Jo, mas a pequena não tinha se movido. Olhe para o corredor da direita, sussurrou Thomas. Ela obedeceu, mas não viu nada. Continuou olhando, murmurou Thomas. A voz do cantor continuava a ressoar pelo auditório. Kira ficou observando o corredor lateral. De repente, avistou o que Thomas queria lhe mostrar. Algo movia-se lenta e sorrateiramente, parando de tempos em tempos, esperando. Então, esgueirando-se adiante outra vez. As cabeças das pessoas bloqueavam sua visão. Kira inclinou-se um pouco para a direita, tentando enxergar. Ao mesmo tempo, tentava evitar que o conselho dos guardiões notasse que acontecia algo fora do comum. Lançou um olhar para eles, mas todos estavam compenetrados, concentrados no cantor. O vulto tornou a se mover nas sombras e Kira conseguiu notar que era um humano pequeno, andando de quatro como um animal de tocaia. As pessoas sentadas à beira do corredor já começavam a perceber o movimento, embora continuassem a fitar o palco. Houve uma ligeira comoção, ombros remexendo-se um pouco, olhadelas rápidas, expressões de surpresa. O pequeno humano avançou de novo, aproximando-se sorrateiramente da primeira fila.
À medida que ele se aproximava, Kira podia vê-lo melhor sem mudar de posição, pois sua cadeira ficava virada para a plateia, na direção oposta do palco. Quando o intruso enfim chegou à ponta da primeira fileira, ele parou de andar, agachou-se e olhou com um sorriso para onde Kira, Joe e Thomas estavam. O coração de Kira saltou do peito. Matt. Ela não ousou falar o nome do amigo em voz alta, apenas articulou a palavra. Ele balançou os dedos em um aceno. O cantor segurou o cajado em um ponto mais acima, tateando em busca do lugar certo e então prosseguiu. Matt sorriu e abriu uma das mãos para lhe mostrar algo, mas a luz era fraca e Kira não enxergou nada. Ele ergueu o que trazia entre o polegar e o indicador, exibindo-lhe como se fosse muito importante. Ela balançou de leve a cabeça, indicando que não conseguia entender o que era. Sentindo-se culpada pelo lapso de atenção, virou-se e tornou a olhar em direção ao palco e o cantor. Sabia que em breve haveria um intervalo, uma pausa para o almoço e arranjaria uma maneira de encontrar o pequeno para examinar e admirar o que quer que ele havia trazido. O cantor agora entoava a melodia serena que falava de colheitas abundantes e banquetes de celebração. Essa parte do hino coincidia com os sentimentos de Kira naquele instante. Ela foi tomada por uma enorme sensação de alívio e alegria ao ver que Matt tinha voltado e estava bem. Quando tornou a olhar, ele já havia saído de fininho e o corredor estava vazio. A pequena cantora pode almoçar comigo e o Thomas? O intervalo do meio-dia da congregação, uma longa pausa na cerimônia para que todos pudessem comer e descansar, já começara. O cuidador refletiu sobre o pedido de Kira e concordou. Saindo pela porta lateral pela qual tinha entrado, ela e Thomas subiram as escadas até o quarto de Kira, acompanhados de Joe, que bocejava. Esperaram que a comida fosse trazida. Na praça lá fora, as pessoas estariam consumindo suas refeições trazidas de casa e conversando sobre o hino. Estariam também ansiosas pela próxima parte, que descreveria um tempo de guerra, conflitos e morte. Kira se lembrava dessa sessão. Os borrifos de sangue em tons vivos feitos de linha carmesim, mas por ora afastou as imagens da cabeça. Thomas e Joe começaram a comer o almoço farto trazido em uma bandeja e Kira atravessou à pressa o corredor até o quarto do amigo para olhar pela janela e vasculhar a multidão. Estava à procura de um pequeno de rosto sujo e de um cãozinho de rabo torto. Mas não precisou olhar pela janela. Os dois estavam esperando por ela nos aposentos de Thomas. "Matt!" exclamou Kira. Largando o cajado de lado, sentou-se na cama e o abraçou. Toquinho estava agitado aos pés de Kira, passando o focinho e a língua úmidos nos tornozelos dela. "Eu fiz uma viagem longa para danar", contou-lhe Matt, orgulhoso. Ela fungou e sorriu. "E não tomou banho nenhuma vez durante esse tempo todo?" "Não deu tempo de me lavar", admitiu ele, rindo, e acrescentou com os olhos irrequietos de entusiasmo. "Trouxe um presente para você." "O que era aquilo que você tentou me mostrar na congregação? Não consegui ver." "Trouxe 2 coisas, uma grande e uma pequena. A grande ainda tá vindo, mas a pequena tá aqui no meu bolso." Ele enfiou a mão bem no fundo do bolso e sacou um punhado de nozes e um gafanhoto morto. "Ih, não, tá no outro." Matt largou o inseto no chão para Toquinho, que apanhou com os dentes e o devorou com um barulho crocante que fez Kira se retrair. As nozes rolaram para debaixo da cama. Matt pôs a mão no outro bolso e sacou algo triunfante. "Agora sim, toma." Ele lhe entregou o objeto. Kira pegou seu presente dobrado. Curiosa, ele limpou os pedaços de folhas e terra. Então, observada por um Matt contente e orgulhoso, abriu-o, erguendo-o contra a luz que entrava pela janela. Era um quadrado de pano imundo e amarrotado. Nada mais do que isso, e ainda assim era muita coisa.
Matt, sussurrou Kira maravilhada. Você encontrou o azul. Ele ficou radiante. Tava lá onde ela falou. Onde quem falou? Ela, a velha que fazia as cores. Ela dizia que tinha lá para aqueles lados. Matt se sacudia de tão empolgado. Anabela? É verdade, eu lembro, ela disse mesmo. Kira alisou o pano sobre a mesa, examinando-o. O azul era forte e uniforme, a cor do céu, da paz. Mas como você sabia onde ele estava, Matt? Como sabia onde ir? Ele deu de ombro sorridente. Eu lembrava que ela tinha apontado. Então, segui para onde ela mostrou. Tem uma trilha, mas é longe para danar. E perigoso, Matt. A trilha atravessa a floresta? Não tem nada de meter medo na floresta. Não tem fera nenhuma, havia falado Anabela. Eu e Toquinho, a gente andou dias e dias. Toquinho comeu os insetos e eu tinha um pouco de comida que peguei. Da sua mãe. Ele assentiu com um ar culpado. Mas não era muita. Depois que ela acabou, fiquei comendo praticamente só as nozes. Podia ter comido insetos também se precisasse, afirmou ele, vangloriando-se. Kira ouviu aquela história sem prestar muita atenção, ainda alisando o tecido. Ela desejara tanto o azul e agora lá estava ele, na palma da sua mão. Aí, quando eu cheguei no lugar, as pessoas de lá me deram comida. Eles têm comida de montão. Mas não lhe deram banho? Provocou Kira. Matt coçou orgulhosamente seu joelho sujo e ignorou. Eles ficaram surpresos para danar quando me viram chegando, mas deram bastante comida para mim e para o Toquinho também. Eles gostaram do Toquinho. Kira olhou para o cão que agora dormia aos seus pés e o cutucou carinhosamente com a ponta da sandália. É claro que gostaram, todo mundo adora Toquinho. Mas Matt, que foi? Quem são eles, essas pessoas que têm o azul? Ele encolheu os ombros magros e franziu a testa em uma expressão de ignorância. Não sei, eles são todos quebrados, o pessoal de lá, mas tem muita comida, é o sossego e gostoso lá para aqueles lados. Como assim quebrados? Ele gesticulou para a perna deformada de Kira. Igual você. Tem uns que não andam direito e uns que têm outras partes quebradas. Não é todo mundo, mas eu vi um monte. Você acha que eles são tranquilos e bonzinhos porque são quebrados? Intrigada com a descrição de Matt, Kira não respondeu. A dor deixa você mais forte, dissera-lhe a sua mãe. Ela não falara tranquila ou boazinha. Bom, prosseguiu Matt, mas eles têm azul, e isso tá mais que provado, tá sim, sem dúvida. Agora sou a sua pessoa preferida, né? Matt sorriu para Kira, que riu e confirmou. O garoto foi até a janela, colocando-se na ponta dos pés, olhou para baixo e depois para longe. As pessoas continuavam reunidas ali, mas ele parecia estar à procura de algo além delas e franziu a testa. Você gostou do azul? Perguntou por fim. Matt, eu adorei o azul, respondeu ela, arrebatada. Obrigada. Este é o presente pequeno, o grande vai chegar daqui a pouco. Ele continuava a olhar pela janela. Ainda não chegou. Ele se virou para Kira. Tem comida para mim se eu tomar banho? Eles deixaram Matt e Toquinho no quarto de Thomas quando foram convocados para a sessão da tarde da congregação. Desta vez, foram conduzidos ao auditório e sentaram-se com menos formalidades. Agora já não havia necessidade de serem apresentados. Mas o cantor, que parecia revigorado depois do almoço e de um descanso, tornou a entrar de forma cerimoniosa. Parado à beira do palco, ele ergueu seu cajado no ar e a plateia o aplaudiu, reconhecendo seu desempenho admirável durante a manhã. A expressão em seu rosto continuava impassível, como estivera desde o começo. Não exibia nenhum sorriso orgulhoso. Ele simplesmente fitava com intensidade a massa, o povo para o qual o hino era toda a história do mundo, o relato de suas tribulações, fracassos e erros, assim como de novas tentativas e esperanças. Kira e Thomas também aplaudiram e Jo os imitou.
Enquanto o cantor se virava e subia os degraus que levavam ao palco, Kira encarou Thomas. Em meio ao barulho dos aplausos, ele também tinha ouvido o som metálico e surdo de algo se arrastando, o mesmo de antes do início do hino. Kira olhou à sua volta, intrigada. Ninguém mais parecia escutar o ruído abrupto e pesado. A plateia observava o cantor respirar fundo, preparando-se. Ele se encaminhou para o centro do palco, fechou os olhos e tateou o cajado, em busca do lugar certo. Balançou-se de leve. Kira ouviu o barulho outra vez. Então, quase que por acidente e apenas por um segundo, conseguiu ver de onde ele vinha. Horrorizada, Kira percebeu de repente o que era aquele som, mas agora havia apenas o silêncio, e logo em seguida o hino recomeçou.